Zagueiro é prioridade no Vasco da Gama. Tarde de quinta-feira que será marcada pela entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Tudo isso e muito mais você verá aqui nesse Fala Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades do nosso Vascão. Mas é claro, amigo torcedor vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua ajuda, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Sem você, amigo vascaíno, o canal do Gigante Vasco, ele não vai a lugar algum. Então vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Então se inscreva, vamos embora chegar à marca dos 160 mil inscritos. Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, amigo, nesse Fala Gigante, que chega bem rápido para você, até porque já, às 4 horas da tarde, 16 horas, está marcada a entrevista coletiva do presidente Pedrinho. Você que está chegando aqui após a coletiva já ter acontecido, fique, porque teremos informações importantes a trazer a vocês sobre a questão de mercado do nosso Cruz Maltino. Você que está aqui e a entrevista coletiva ainda não aconteceu, se prepare, pois será uma entrevista coletiva bem importante, né? Uma coletiva que vai falar sobre muita coisa relacionada ao futuro. Tenho certeza que o Pedrinho falará muitas coisas importantes, né? Os próximos passos que irão acontecer no Vasco, se espera falas com relação a reformulações do departamento de futebol, mudanças que são necessárias de se acontecer dentro do nosso Cruz Maltino. A principal delas, muito provavelmente, que será colocada à mesa é a questão financeira, mas é importante sempre falar aqui com vocês. Essa questão financeira, mesmo sendo muito falada pelo Pedrinho, pelo Fernando Diniz, pelos diretores executivos, hoje o Admar Lopes, antes Marcelo Santana, é uma grande questão no meio da torcida vascaína e até sinceramente uma dúvida. O R10 Score, que é uma plataforma bem grande, inclusive, e que é parceira do Vasco da Gama, fez uma planilha dos gastos em transferências dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. E olha, amigo, de fato, o Vasco não é um clube rico, como hoje é Palmeiras, Botafogo, o próprio Flamengo, mas o Vasco é um clube que tem condições, sim, de fazer boas contratações. Para você, amigo torcedor vascaíno, ter noção, o Vasco é hoje um dos 10 clubes que mais gastaram em transferências no ano de 2025. O Vasco ele fica à frente de clubes como, por exemplo, o Internacional, o Corinthians, o São Paulo, o Mirassol, que é uma equipe hoje que está despontando aí no Campeonato Brasileiro, Fortaleza, Ceará, o próprio Flamengo, que fez novas contratações agora. Entretanto, até pouco tempo, o Vasco gastou mais no ano do que o próprio rival. O Vasco fica atrás, por pouco, de Grêmio, Cruzeiro, Red Bull Bragantino. Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Uma equipe que tem um baita elenco que foi muito montado agora nesse primeiro momento de 2025. Então, eu até concordo quando o técnico Fernando Diniz ele chega em entrevista coletiva, como chegou agora após a eliminação para o Independente Del Valle, e diz: tentamos contratações boas, mas os clubes pedem 10 milhões de euros, 12 milhões de euros e o Vasco não tem condições de pagar esse valor. Isso eu concordo, eu entendo. O Vasco definitivamente não tem condições de pagar quase 70 milhões de reais por um jogador. Mas o Vasco tem condições de pagar valores como, por exemplo, 20 milhões de reais em um, 15 milhões de reais em outro, 12 milhões de reais em mais um. Isso se viu nesse ano. Em Garré, em Lloyd Augusto, em Nuno Moreira, teve mais um jogador que chegou agora, eu não tô conseguindo me lembrar, que o Vasco também investiu um dinheiro, mas teve Maxime Domingues, teve Jean Davi. Então a questão do Vasco
não é apenas financeira. É a questão de capacidade, de competência, algo que eu já venho falando aqui há algum tempo, que fica nítido que a atual diretoria, infelizmente, não tem. A diretoria não tem competência para conseguir buscar reforços por um preço bom no mercado. Gastou-se 88 milhões e 200 mil reais. Para quê? Porque nenhum atleta, a não ser Nuno Moreira, dentro de campo entregou tecnicamente. E o Vasco sofre por conta disso. Por exemplo, né? O Vasco, diante de ter feito já alguns investimentos no início da temporada, esses investimentos não terem dado um retorno técnico em campo e agora o caixa está mais apertado, o Vasco não consegue trazer contratações. Hoje, pela parte da manhã, o canal Podcast Cruz Maltino trouxe uma informação bem importante com relação a uma postura que o Vasco da Gama terá daqui para frente com relação ao reforço para o sistema defensivo. O Vasco hoje busca um zagueiro, é uma prioridade do Vasco na janela de transferências, com perfil de liderança, alguém que organize a defesa do Vasco, alguém que, de acordo com informações do podcast Cruz Maltino, potencialize os companheiros e eleve esse nível do setor defensivo, algo que hoje nitidamente falta no Vasco da Gama. O João Vitor não potencializa ninguém, não eleva o sistema defensivo em nada, não organiza nem um pouco a defesa do Vasco. Assim como também o Maurício Lemos não faz isso. O Lucas Freitas não faz isso, o Lucas Oliveira não faz isso. O Vasco hoje é sim um time que tem um sistema defensivo completamente deficitário, bagunçado, com necessidade de reforçar esse grupo. E diante disso, hoje a missão do departamento de futebol do Vasco, ao lado da comissão técnica, é muito clara e bem definida. Encontrar um protagonista de retaguarda, ou aliás, da retaguarda, ou seja, encontrar um xerife, um capitão, um jogador que bote a bola embaixo do braço, né, e fale, ó, agora aqui é comigo. Como o Thiago Silva, é claro, mal comparando, fez com o Fluminense. É isso que o Vasco da Gama quer. E aí a gente vai pro assunto. Se o Vasco da Gama quer um jogador que organize a defesa, que potencialize os companheiros, que eleve o nível do setor defensivo, cara, tinha um atleta aí dando sopa, que era o Balbuena. Ao meu ver, o Balbuena tem todas essas características. E além do mais, tá livre no mercado. Perfil de contratação que o Vasco quer. Jogadores livres no mercado ou que venham por empréstimo. Mas aí o jornalista Joel Silva trouxe a informação que o Balbuena não veio ao Vasco da Gama, não foi pelo motivo que o Fernando Diniz não gostou do jogador. O motivo que fez com que Fabian Balbuena não viesse ao nosso Cruz Maltino foi a questão salarial. Informações é que o Vasco da Gama não conseguiu fechar com o Balbuena, porque o salário, tá, amigo vascaíno, que o Balbuena pediu para fechar com o Vasco da Gama foi um salário que o Vasco da Gama considerou como alto. E esse motivo fez com que o Vasco não conseguisse dar andamento e fechasse a contratação do jogador. A questão, infelizmente, financeira. Hoje, né, a expectativa é que o Balbuena receba no Grêmio um salário que gira algo em torno de R$1 milhão. O salário dele no Dinamo de Moscou era de R$1.400.000 mensais. Ele deve receber um pouquinho menos para fechar com o Grêmio. Entretanto, somado aí às luvas, né, pois ele está livre no mercado, definitivamente o salário dele deve chegar aí a essa casa dos R$1.400.000. O Vasco não conseguiu fechar com o atleta porque está com dificuldades financeiras. Então, amigo vascaíno, é uma situação muito complexa. A grande pergunta é, o que será feito? A solução, o presidente Pedrinho terá que apresentar nessa tarde de hoje na entrevista coletiva. Então, chegou a hora do presidente Pedrinho falar, porque além do reforço para o sistema defensivo, Vasco da Gama também precisa de reforços para o sistema ofensivo. Por exemplo, tivemos aí recentemente também a informação que hoje o Vasco tem a proposta na mesa por um ponta com menos de 26 anos de idade, que defende a sua seleção nacional, um nome que Admar conversa constantemente com o staff do jogador, que tem uma negociação em andamento. Então, assim, o Vasco, com a forma que tem hoje em mãos, do jeito que tá tentando contratar. A questão financeira é um problema, muito por conta dos erros que já foram vistos durante o período dessa gestão. E agora, amigo vascaíno, é tentar da forma que pode, com ou sem dinheiro, contratar e reforçar esse elenco. Porque é o que eu digo, se não reforçar, vai cair.
Veremos o que o presidente Pedrinho vai falar na entrevista coletiva de hoje, é claro, né? Tudo que o presidente Pedrinho falar, eu vou trazer aqui no canal do Gigante Vasco. Infelizmente, eu, Lucas, não poderei estar presente nessa entrevista coletiva. É um local muito longe de onde eu moro, quase uma hora e meia, por conta do trânsito da cidade do Rio de Janeiro de transporte na tarde dessa quinta-feira. Então, eu não estarei presente, mas enviarei um representante para estar lá representando o canal do Gigante Vasco. Fechou? Então vamos que vamos, curta, compartilhe esse vídeo, ajudem aí o nosso crescimento e como eu sempre falo aqui no canal, amigo vascaíno, saudações vascaína!